Oi, oi, gente, chegando aqui com mais um vídeo aqui no canal, tá? E hoje eu resolvi mudar um pouquinho o cenário. Há alguns dias já que eu tava com vontade de gravar aqui fora, tá? Mas devido a barulhos externos e tal, aí eu resolvi gravar, ficar gravando dentro de casa mesmo. Mas tô aproveitando o silêncio que tá aqui hoje pra poder gravar aqui fora pra vocês, tá? Aqui tá a minha samambaia, debaixo do meu pé de pinha, no meio das minhas plantinhas. E aqui é um ambiente que eu gosto muito, tá? Aqui no meu quintal, no meio das minhas plantas, eu gosto muito de estar aqui, tá? Eu sinto paz, eu sinto a presença de Deus e é muito bom. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá certo? E eu quero falar pra vocês hoje nesse vídeo sobre o poder do não, tá? Sobre o poder de você aprender a dizer não. Gente, dia desses eu tava assistindo um vídeo de uma amiga e ela tava falando sobre isso, sobre dizer não. Quando você diz não, você acaba afastando pessoas folgadas da sua vida. Quando você aprende a dizer não, a sua vida passa a ser mais seletiva. Você vê quem está verdadeiramente na sua vida porque gosta de você, porque quer agregar na sua vida e quem são aquelas pessoas que estão na sua vida só para se aproveitar de algo que você tenha a oferecer. E essa é uma reflexão muito, muito interessante que a gente precisa fazer, tá? Na nossa vida. O poder do não. A minha irmã, alguns anos atrás, ela era um tipo de pessoa que ela emprestava tudo na casa dela, sabe? Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber, né? Que eu tô falando dela. Eu tenho duas irmãs, ela vai saber que eu tô falando dela. O tanquinho dela, ela emprestava, a vizinhança vinha buscar de carrinho de mão, tomava o tanquinho dela emprestado, tomava liquidificador emprestado, prancha de cabelo emprestado, tudo dela as pessoas tomavam emprestado e ela sempre só falava sim, sim. E sabe o que acontece com isso? Ela tomou muito prejuízo na vida dela, muito prejuízo. O tanquinho dela voltou quebrado, o liquidificador dela ela perdeu, panela de pressão ela perdeu, até faca dela já tomaram emprestado, sabe? E devolveram quebrada. Então, às vezes na nossa vida, pra gente não desagradar os outros, a gente acaba nos prejudicando, a gente acaba falando sim demais para as pessoas e algumas pessoas, infelizmente, são folgadas e se aproveitam disso. Então, a gente precisa aprender a dizer não. Precisa aprender a dizer não. Jéssica, mas é para falar não para tudo? Não, gente, não é bem assim. Tudo é com ordem e decência, com moderação. Se você pode ajudar uma pessoa de alguma forma, que essa ajuda não vai lhe prejudicar, ok. Mas você falar sim para alguém, sendo que aquilo vai te prejudicar lá no futuro, não é viável, gente, não é viável. E é melhor que a gente seja ruim para os outros do que a gente ser bom demais para os outros e acabar nos prejudicando, tá? A palavra do Senhor vem nos contar uma parábola que havia 10 virgens esperando o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes, tá? E o que é que acontece? As virgens que eram prudentes, elas reservaram o azeite para quando o noivo chegar, elas poder acender a sua lamparina. Mas as que eram imprudentes, as que eram nessas, as que eram abiloladinhas, né? Elas não guardaram do azeite. E o que é que acontece? Quando elas ouviram, aí vem o noivo, as 5, que todas elas dormiram, gente. Um detalhe interessante é que todas as 10 dormiram, tá? Mas 5 delas pensaram no depois. 5 delas guardaram seu azeite. E quando elas ouviram a voz que anunciava, o noivo vem aí, as que eram prudentes acenderam lá suas lamparinas e as outras não tinham o azeite. E aí o que é que acontece? As que eram doidas, as que eram loucas, né? Elas pediram para as que eram prudentes para que dividissem o azeite delas. E aí as que eram prudentes, elas falaram, ó, nananina, não. Porque se a gente dividir o nosso com vocês, o que é que vai acontecer? Vai ficar sem azeite, vai ficar sem luz, eu e vocês. Nós e vocês também. Corram, vão comprar. E no tudo que elas saíram, o noivo chegou e a porta se fechou. Mas pensa aqui comigo, imagina se elas tivessem dito sim.
que é que tinha acontecido? Elas também tinham ficado fora. A porta tinha se fechado com elas também fora, porque elas não iam ter o azeite também, elas não iam ter o óleo também. Então, hoje não é diferente na nossa vida. Vai ter momentos na nossa vida que se a gente falar sim, a gente vai acabar se prejudicando. Se a gente falar sim para tudo, a gente se prejudica. Não pode ser dessa forma. Então, essa é uma reflexão assim muito interessante, né, pra gente fazer na vida. Tem algumas coisas aqui na minha casa, gente, eu não sou uma pessoa ruim, assim, no sentido de um vizinho precisa de um açúcar, digamos, isso não acontece aqui onde eu moro, tá, gente? Mas se acontecer, um vizinho precisa de um açúcar, eu posso dividir o meu açúcar, eu divido, precisa de um tempero, eu posso dividir, eu divido. Mas tem coisas aqui na minha casa, gente, que eu não empresto. Eu não empresto meu secador de cabelo, meu liquidificador, panela de pressão, prancha, coisas minhas de uso pessoal, eu não empresto nada. Ah, Jéssica, nem pra minha amiga. Eu não gosto de emprestar essas coisas, gente. Eu não gosto de emprestar, sabe? É algo meu. Eu não gosto de emprestar essas coisas. Então, eu prefiro dar. Se eu tiver a mais que eu possa dar, eu prefiro dar do que emprestar. Existe um ditado popular aí das antigas que quem empresta não presta. E é o dizer mais verdadeiro que tem. Então, isso que eu quero falar pra você nesse vídeo. Não se sinta refém do sim. Você não é obrigada a falar sim pra tudo, não, tá? Se nem Jesus, que era e é perfeito, ele conseguiu agradar a todos, imagine eu e você, réis mortais. Não, por mais que a gente diga sim, sempre a gente vai ter algo que a gente vai estar desagradando o outro, tá? Então, assim, não se sinta refém do sim, em dizer sim pra tudo. Não. Algo foi te pedido, algo foi te solicitado, verifica se aquilo não vai te prejudicar, verifica se aquilo não vai ser ruim para você, verifica se aquilo não vai ser uma furada para você lá na frente. Você tem que verificar, você tem que analisar a sua vida, para você não entrar em furada simplesmente porque você disse sim para alguém em um momento que você deveria ter dito não, tá? Então, esse vídeo vai ser curto, vai ser uma reflexão assim bem rapidinha, mas que eu precisava trazer. Quando eu vi, gente, o vídeo dessa amiga, tá? Ironildes Nascimento, te amo, amiga, tá? Se você assistir esse vídeo. Me fez refletir muito, muito sobre isso. E a gente não pode, gente, a gente não pode de forma alguma ser refém do sim. Dizer sim pra tudo, pra não desagradar os outros, pra não ser ruim para os outros. Eu não me importo que eu seja ruim. Eu não me importo que as pessoas falem que eu sou ruim. Eu não me importo que as pessoas falem o que quiserem de mim. Afinal de contas, quando a gente faz, acabam falando do mesmo jeito, então que falem, que lasque a boca para falar. Mas eu não sou obrigada a dizer sim para tudo, tá? Eu não sou obrigada a dizer sim para tudo. Se aquilo vai me prejudicar, pode ter certeza que você vai receber um não. Se aquilo não me agrada, se aquilo não me faz feliz, se aquilo vai me fazer mal de alguma forma, você vai receber um não. Goste que você não goste. Se é para me prejudicar, pode ter certeza que eu não vou dizer sim. E isso, gente, eu já tenho essa mentalidade, ó, de muito tempo. E aí, assistindo esse vídeo dessa amiga, isso me despertou, tá? Eu vejo pessoas que sofrem. Eu vejo pessoas que passam por coisas, por alguns tipos de humilhações, sabe? Que elas não merecem. Por quê? Porque elas não têm coragem de dizer não. Não tem coragem, sabe? De naquele momento ali falar, não, eu não aceito isso. Tem que ser dessa forma, vai me prejudicar. Sabe? Eu canso de ver pessoas assim, que acabam se prejudicando com medo de prejudicar o outro, com medo de magoar, de ferir o outro. E você? A Bíblia vem nos dizer, a palavra do Senhor vem nos dizer, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, o amor próprio tem que vir primeiro. Como que você vai amar o próximo se você não sabe se amar? Se você não tem amor próprio, como que você vai saber amar o próximo? Não, primeiro amor próprio para depois ao próximo, tá? Não tô falando que você tem que ser ruim, que você tem que ser ranzinza, não. Mas que você tem que sentar e analisar as coisas, analisar a situação antes de dizer sim, tá? Porque nós temos esse direito. Nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas na nossa vida, tá? Como eu tô falando, não é que você vai ser ruim, não é que você vai ser uma pessoa ranzinza, não. Mas tem que analisar cada situação. Você tá me entendendo?
Então, eu espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma, tá? Se sentir em teu coração, compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? E agora eu vou estar fazendo uma breve oração pela tua vida, amém? Amado Deus e querido Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe poderosamente a vida dessa pessoa. Derrama da tua graça, derrama das tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa, Pai. Vai, toca no coração dela, toca na mente dela, reveste ela com teu poder, Senhor. E que ela não venha, Pai, ser enganada, meu Pai, por nenhuma pessoa, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca na vida dessa pessoa, Senhor, o direito, Pai, e o poder de decisão, Pai. Em nome de Jesus, que ela não venha, Senhor, dizer sim ao ponto de se prejudicar, Pai. Em nome de Jesus, dá clareza na mente dessa pessoa. Fortalece ela, meu Deus, nas decisões dela. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, amado Deus, poderosamente a vida dessa pessoa. É o que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente. Amém? Te aguardo no próximo vídeo.